Meu filho levantou a mão para mim dentro da minha própria casa, e eu não disse absolutamente nada naquele momento. Mas na manhã seguinte, quando ele desceu as escadas pensando que tudo tinha ficado por isso mesmo, parou no meio da sala, ao sentir o cheiro do café passado e do pão de queijo quentinho. O que ele não esperava era encontrar 3 pessoas sentadas à mesa da cozinha me esperando. Eu estava na cabeceira, com a cafeteira na mão, e um olhar que ele nunca tinha visto antes. Naquele instante, meu filho de 32 anos entendeu que o pai dele tinha mudado para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Para que você entenda como chegamos àquela manhã tensa, preciso me apresentar direito. Meu nome é Antônio Silva, tenho 56 anos e moro em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Sou viúvo há 8 anos. Minha esposa, Marta, era minha companheira de vida desde os 19 anos. Criamos nosso único filho, Rafael, com muito amor, sacrifício e disciplina. Sempre trabalhei como torneiro mecânico. Comecei na indústria aos 15 anos como ajudante e fui subindo devagar. Quando me aposentei, há 3 anos, já era encarregado de produção. Minha rotina sempre foi simples. Acordo cedo, faço meu café bem forte, leio o jornal e cuido da casa. Nos fins de semana, vou ao clube com os amigos jogar dominó e tomar uma cervejinha. Sou um homem tranquilo, de poucas palavras, mas firme quando precisa. Aprendi com meu pai que homem de verdade não grita, não bate, não humilha. Homem de verdade conversa, respeita e sustenta sua família com dignidade. Foi assim que tentei criar o Rafael. Mas alguma coisa deu errado no caminho. Tudo começou a desandar há uns 2 anos. Rafael sempre foi bom menino. Estudou em escola pública, se formou em administração com bolsa integral e conseguiu um emprego bom numa empresa de logística. Namorou sério, mas o relacionamento não deu certo. Depois disso ele mudou. Começou a sair mais, beber mais, chegar tarde. Como morava comigo desde sempre, eu via tudo, mas tentava não me meter. Afinal, ele já era adulto, trabalhava, pagava suas contas. Achei que era só uma fase. O problema começou quando ele perdeu o emprego. A empresa passou por uma reestruturação e cortou metade do pessoal. Rafael ficou arrasado. Entrou em depressão, começou a mandar currículos para todo lado, mas nada aparecia. Os meses foram passando e ele foi ficando cada vez mais irritado, mais fechado. Eu tentava ajudar. Ofereci dinheiro, disse que ele podia ficar em casa o tempo que precisasse, que não se preocupasse com aluguel nem comida. Mas quanto mais eu tentava ajudar, mais ele parecia se afastar. Começou a dormir até tarde, a ficar no computador até de madrugada, a não sair do quarto. Quando eu perguntava alguma coisa, ele respondia mal com rispidez. Eu relevava. Pensava, ele está passando por um momento difícil. Logo passa. Mas não passou. Piorou. Rafael começou a beber em casa. No começo era só uma cervejinha à noite. Depois passou para a pinga e logo estava bebendo desde a tarde. Eu tentei conversar. Filho, isso não vai resolver nada. Você precisa se cuidar, buscar ajuda. Ele explodia. Ajuda? Você não entende nada, pai. Você não sabe o que é ser descartado, ser tratado como lixo depois de dar seu sangue para uma empresa. Eu entendia sim. Tinha passado por demissão, por dificuldades, mas nunca descontei em ninguém. Nunca deixei a amargura me consumir. Mas não adiantava falar isso. Rafael tinha construído um muro ao redor dele e não deixava ninguém entrar. As coisas foram ficando tensas. Ele parou de ajudar em casa. Não lavava louça, não limpava nada. Deixava tudo largado. Eu limpava calado. Começou a me pedir dinheiro emprestado. R$ 50 aqui, 100 ali. Eu dava sem questionar. Um dia, ele pediu R$ 300. Eu estava apertado naquele mês. Tinha contas para pagar, mas dei assim mesmo. Ele prometeu devolver na semana seguinte. Nunca devolveu. Na semana seguinte pediu mais. Dessa vez eu disse que não tinha. Ele ficou nervoso, mas não insistiu. Saiu batendo a porta. Voltou de madrugada, bêbado. Eu estava na sala vendo televisão. Ele entrou cambaleando, cheirando a cachaça. Olhou para mim com desprezo.
Aí está o homem perfeito, sempre acordado, sempre certinho. Eu não respondi. Ele riu de forma irônica e subiu para o quarto. Ouvi quando ele bateu a porta com força. O quadro da parede tremeu. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, senti um aperto no peito. Não era raiva, era tristeza. Uma tristeza profunda de ver meu filho, que eu criei com tanto carinho, se transformando em alguém que eu não reconhecia mais. Marta faria falta naquelas horas. Ela sempre soube conversar com o Rafael melhor do que eu. Ela tinha jeito, tinha paciência. Eu era mais seco, mais direto. Talvez fosse culpa minha. Talvez eu não tivesse dado atenção suficiente. Talvez eu tivesse falhado como pai. Mas eu tinha feito o melhor que pude. Trabalhei duro a vida toda para dar conforto para minha família. Nunca faltou comida, roupa, escola. Nunca levantei a mão para meu filho. Nunca gritei sem motivo. Nunca bebi além da conta. Sempre fui presente, mesmo cansado do trabalho. Onde foi que errei? Essa pergunta martelava na minha cabeça todas as noites. Os meses foram passando e a situação só piorava. Rafael arrumou uns bicos aqui e ali, mas nada fixo. O dinheiro que ganhava, gastava tudo em bebida. Comecei a esconder minha carteira, porque já tinha sumido dinheiro algumas vezes. Não queria acreditar que meu filho estava me roubando, mas os sinais estavam todos ali. Tentei conversar de novo. Chamei ele para sentar na varanda, preparei um café, fiz um bolo de fubá que ele sempre gostou. Filho, precisamos conversar sério. Você não pode continuar assim. Está se destruindo e me destruindo junto. Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos, inchados. Então me põe pra fora, ué. Se eu sou um problema tão grande, me põe na rua. Eu senti um nó na garganta. Não é isso, Rafael. Você é meu filho. Eu te amo. Mas você precisa de ajuda. Vamos procurar um médico, um psicólogo, sei lá. Vamos fazer alguma coisa. Ele deu uma risada amarga. Ajuda? A única ajuda que eu preciso é de dinheiro e de que o mundo pare de ser uma droga. Levantou e foi embora. Deixou o bolo intacto no prato. Naquela tarde, sentado sozinho na varanda, olhando para o pôr do sol, senti pela primeira vez medo do meu próprio filho. Medo do que ele estava se tornando. Medo do que ele poderia fazer. Não medo físico, mas medo de perdê-lo de vez. Medo de que um dia ele fosse embora e nunca mais voltasse. Ou pior, medo de que ele fizesse alguma besteira consigo mesmo. Comentei com meu irmão mais novo, Carlos, que mora em Betim. Ele veio me visitar num domingo. Conversamos enquanto bebíamos cerveja no quintal. Antônio, você está deixando esse menino pisar na sua cabeça. Ele precisa de limites. Você é o pai. Impõe respeito. Eu balancei a cabeça. Não é tão simples assim, Carlos. Ele está sofrendo. Meu irmão suspirou. Está sofrendo e fazendo você sofrer junto. Isso não é certo. Você merece paz, mano. Você trabalhou a vida toda. Merece aproveitar sua aposentadoria tranquilo. As palavras do Carlos ficaram na minha cabeça. Era verdade. Eu tinha trabalhado muito, tinha me aposentado esperando ter sossego, poder viajar um pouco, curtir meus amigos, meus hobbies. Mas em vez disso, estava vivendo num clima de tensão constante, pisando em ovos dentro da minha própria casa, com medo de acordar meu filho de mau humor, com medo de falar alguma coisa errada que desencadeasse mais uma explosão. A gota d'água estava chegando. Eu só não sabia ainda. Foi numa sexta-feira à noite. Eu tinha combinado de ir ao churrasco do seu Geraldo, meu vizinho. Estava animado. Fazia tempo que não saía. Tomei banho, coloquei uma camisa limpa, passei um perfume. Quando estava saindo, Rafael apareceu na sala. Estava sujo, de bermuda e camiseta velha, descalço, barba por fazer. Vai sair? Perguntou com um tom de deboche. Vou sim. Vou ali no Geraldo. Ele deu uma risadinha. O velho vai curtir, né? Enquanto isso eu fico aqui nessa casa quente sem nem ter uma cervejinha. Respirei fundo. Rafael, tem cerveja na geladeira. Eu comprei ontem. Ele bufou. 2 latinhas mixurucas. Que festa, hein, pai? Eu estava começando a perder a paciência. Então compra mais. Você trabalhou essa semana, não trabalhou? Ele estreitou os olhos. Trabalhei e o dinheiro é meu. Não vou gastar tudo em cerveja.
Você, que é o aposentado cheio da grana, poderia dar uma ajuda para o filho. Senti o sangue subir. Ajuda? Rafael, você mora de graça aqui, come de graça, usa água, luz, tudo de graça. E ainda quer que eu banque sua bebida? Foi a primeira vez que eu realmente me exaltei. Ele não gostou. Levantou da cadeira. Ah, é assim, é? Agora você vai me jogar na cara que eu moro aqui? Beleza, então, vou embora. Começou a andar em direção ao quarto. Eu deveria ter deixado. Deveria ter ido embora para o churrasco. Mas eu estava cansado. Cansado de tudo. Vai embora para onde, Rafael? Você não tem para onde ir. Não tem emprego fixo, não tem dinheiro, não tem nada. As palavras saíram duras, cruas. Eu me arrependi na mesma hora. Ele parou no meio da escada. Virou-se devagar. O olhar que me deu foi de puro ódio. Eu não tenho nada? Eu não tenho nada? Repetiu, vindo em minha direção. E de quem é a culpa? Quem me criou? Quem fez de mim o fracassado que eu sou? Eu dei um passo para trás. Rafael, eu não quis dizer isso. Mas ele não me ouviu. Continuou vindo. Você e a mãe, sempre me cobrando. Sempre esperando que eu fosse perfeito. E olha onde isso me trouxe. Um lixo. Um inútil. Ele estava descontrolado. Eu tentei acalmá-lo. Filho, por favor, vamos conversar. Vamos sentar e conversar com calma. Ele deu uma risada histérica. Conversar? Para quê? Para você me dizer de novo que eu sou uma decepção? Estendeu o braço e empurrou minha estante de livros. Os livros caíram no chão com estrondo. Meu coração disparou. Rafael, para com isso. Tentei segurar seu braço. Foi quando ele se virou e gritou na minha cara. Não me toca! E então, pela primeira vez na vida, meu filho ergueu a mão para mim. Não me bateu, mas o gesto estava ali. A mão levantada, o punho cerrado, a intenção clara. O tempo parou. Ficamos ali, cara a cara. Eu olhando para aquela mão levantada e para os olhos injetados do meu filho. Vi ali um estranho. Não era o menino que eu tinha embalado no colo. Não era o garoto que eu tinha ensinado a andar de bicicleta. Não era o jovem que tinha se formado e me abraçado chorando de felicidade. Era outra pessoa. Alguém que eu não conhecia. Alguém que me causava medo. Rafael percebeu o que tinha feito. Abaixou a mão devagar. Ficou ali parado, respirando com dificuldade. Então, sem dizer uma palavra, pegou a chave do carro e saiu batendo a porta. Ouvi o motor ligar e o carro partir em alta velocidade. Fiquei ali parado na sala, cercado pelos livros caídos, ouvindo o silêncio pesado que tinha ficado. Minha mão tremia. Meu peito doía. Senti vontade de chorar, mas não saiu nada. Era como se eu tivesse secado por dentro. Não fui ao churrasco. Liguei para o Geraldo, inventei uma desculpa qualquer. Sentei no sofá e fiquei ali, olhando para a parede, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha levantado a mão para mim. Talvez não tivesse batido, mas a ameaça estava ali. E isso era o suficiente. Fiquei acordado a noite toda esperando Rafael voltar. Imaginei o pior. Imaginei ele batendo o carro, se machucando, sendo preso. Liguei para o celular dele umas 10 vezes. Nada. Mandei mensagens. Sem resposta. A madrugada foi a mais longa da minha vida. Às 5:30 da manhã, ouvi a chave na porta. Rafael entrou cambaleando. Passou direto por mim, que estava sentado na poltrona da sala, e subiu para o quarto. Bateu a porta. Silêncio novamente. Fiquei ali mais um tempo. Então, tomei uma decisão. Não ia mais aceitar aquilo. Não ia mais viver com medo dentro da minha própria casa. Não ia mais permitir que meu filho me desrespeitasse daquela forma. Mas também não ia simplesmente colocá-lo na rua. Ia fazer diferente. Ia fazer do jeito certo. Levantei, fui até a cozinha, lavei o rosto, tomei um copo de água. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. A primeira foi para minha cunhada, Lúcia, irmã da Marta. Ela era assistente social e conhecia bem esses assuntos. Expliquei a situação. Ela ficou em silêncio um tempo. Antônio, você precisa agir rápido. Isso pode escalar. E você não está seguro. Perguntei o que eu devia fazer. Ela pensou. Vou conversar com umas pessoas, mas por enquanto, não confronte ele. Deixa ele acordar e se acalmar. Agradeci e desliguei. Fiquei ali pensando.
Lembrei-me do meu compadre, Valdir. Ele era sargento da Polícia Militar, aposentado. Nós nos conhecíamos desde a época de escola. Ele saberia me orientar. Liguei. Valdir atendeu sonolento. Antônio, que horas são? Pedi desculpas e contei tudo. Ele ficou sério. Olha, Antônio, isso é grave. Se ele levantou a mão hoje, amanhã pode bater. E você, com 56 anos, não tem mais idade para levar porrada de um cara de 32. Valdir me disse que eu precisava estabelecer limites claros e que se precisasse tinha que acionar a lei. Mas é meu filho, Valdir. Não quero colocar meu filho na cadeia. Ele suspirou. Não é sobre cadeia, Antônio. É sobre segurança. Sua segurança. E às vezes, a melhor coisa que você faz por alguém é mostrar que as ações têm consequências. Ele me prometeu que ia até minha casa no dia seguinte para conversarmos melhor. A terceira ligação foi para Dona Neuza, minha vizinha do lado. Ela era viúva, tinha uns 60 anos e era muito religiosa. Sempre conversávamos no portão. Expliquei a situação. Ela ficou chocada. Meu Deus, Antônio. Eu tinha percebido que o Rafael estava diferente, mas não imaginava que fosse tão sério. Perguntei se ela podia ir até minha casa no sábado de manhã. Ela estranhou, mas concordou. Claro, Antônio. Vou sim. Que horas? Disse que às 8 horas estava bom, tinha um plano. Não ia deixar passar em branco. Não ia fingir que nada tinha acontecido. Mas também não ia fazer escândalo. Ia fazer uma intervenção. Uma reunião. Ia colocar pessoas de confiança, pessoas que o Rafael respeitava, sentadas na minha mesa. E ia fazer ele olhar na cara de cada uma delas enquanto eu contava o que tinha acontecido. Valdir confirmou que viria. Lúcia também. Dona Neuza estava confirmada. Faltava uma pessoa. Pensei e liguei para Padre Augusto, da paróquia do bairro. Ele conhecia o Rafael desde criança. Tinha batizado ele, dado a primeira comunhão, crismado. Expliquei a situação. Padre Augusto ficou entristecido. Antônio, meu filho, isso é muito sério. Vou sim. Precisamos ajudar esse menino antes que seja tarde demais. Então fiquei ali na cozinha planejando. Ia fazer um café da manhã. Ia pôr a mesa bonita, com toalha, com as xícaras boas. Ia fazer pão de queijo, bolo, passar café fresco. Ia criar um ambiente de respeito, de seriedade. E quando o Rafael descesse, achando que estava tudo bem, ia encontrar aquela mesa, aquelas pessoas, e ia ter que encarar a realidade. Às 6 da manhã comecei a preparar tudo. Tirei a toalha de linho que a Marta tinha bordado, passada cheirando a lavanda. Estendi na mesa da cozinha. Coloquei as xícaras de porcelana que a gente usava só em ocasiões especiais. 5 lugares. Um para mim na cabeceira. Um para Valdir à minha direita. Um para Lúcia ao lado dele. Um para Padre Augusto à minha esquerda. E um para Dona Neuza ao lado dele. E na outra ponta da mesa, o lugar do Rafael. Fiz 3 receitas de pão de queijo. Usei a receita da Marta, que era infalível. Misturei o polvilho, os ovos, o queijo ralado, o óleo. Fiz as bolinhas uma por uma com cuidado. Coloquei no forno. O cheiro começou a espalhar pela casa. Aquele cheiro de lar, de aconchego, de manhã de sábado tranquila. Mas aquela manhã seria tudo, menos tranquila. Fiz um bolo de milho. O preferido do Rafael quando era criança. Toda vez que ele ficava doente, eu fazia aquele bolo e levava para ele na cama. Ele comia dizendo que era remédio milagroso. Mexer aquela massa me trouxe lembranças. Rafael pequenininho, de pijama, com febre, sorrindo quando eu entrava no quarto com o prato. Obrigado, pai. O senhor é o melhor pai do mundo. Onde tinha ficado aquele menino? Quando foi que ele tinha se perdido no caminho? Coloquei o bolo no forno. Enquanto assava, preparei café bem forte, do jeito que eu gosto. Tirei a geleia de goiaba caseira que a Dona Neuza tinha me dado na semana passada. Arrumei tudo numa mesa que parecia de revista. Bonita, farta, acolhedora, mas com uma atenção oculta. Às 7h45, o primeiro a chegar foi Valdir. Ele tocou a campainha baixinho. Abri a porta. Ele estava de calça jeans e camisa polo, mas a postura era de militar. Firme, séria. Entramos na cozinha. Ele olhou a mesa. Você caprichou, hein?
Eu dei um sorriso fraco. Queria que fosse sério, mas respeitoso. Não quero humilhar meu filho. Quero acordar ele. Valdir assentiu. Você está fazendo a coisa certa, Antônio. Às 7h50 chegou o padre Augusto. Alto, magro, cabelos brancos, batina preta, impecável. Ele me cumprimentou com um abraço. Como você está, meu filho? Eu dei de ombros. Sobrevivendo, padre. Ele apertou meu ombro. Deus está com você. E nós também. Às 7h55 chegou Dona Neuza. Ela trouxe uma torta de frango, porque disse que não conseguia ir a lugar nenhum de mãos vazias. Agradeci. Ela olhou a mesa e depois me olhou com aqueles olhos cheios de bondade. Você é um pai corajoso, Antônio. Muitos fingiriam que nada aconteceu. Eu balancei a cabeça. Não dá mais para fingir, Dona Neuza. Às 8h em ponto chegou Lúcia. Ela estava de óculos, cabelo preso, com uma pasta na mão. Sempre profissional. Ela me abraçou forte. Estou aqui por você, Antônio. E pelo Rafael. Vamos ajudar esse menino. Agradeci a todos e pedi que sentassem. Expliquei que o Rafael ainda estava dormindo, que provavelmente ia acordar e descer por causa do cheiro, e que quando descesse, ia encontrar aquela cena. Fiquei na cabeceira, de pé, esperando. O relógio da cozinha marcava 8h10, 8h15, 8h20. Então ouvi os passos no andar de cima, o ranger da cama, o som do chuveiro. Ele tinha acordado. Meu coração começou a bater mais rápido. Valdir me olhou, fez um gesto com a cabeça, como que dizendo, fica firme. Respirei fundo. Os passos começaram a descer a escada. Devagar. Rafael provavelmente ainda estava de ressaca. Eu conhecia aquele ritmo. O passo arrastado, a mão no corrimão, a cabeça pesada. Ele chegou ao corredor. Parou. Deveria ter sentido o cheiro do café, do pão de queijo. Veio caminhando em direção à cozinha. Entrou e parou no batente da porta. Seu rosto mudou de expressão 3 vezes em 2 segundos. Primeiro confusão, depois surpresa, depois algo que parecia medo. Ele olhou para a mesa, para as pessoas sentadas, para a comida, para mim, de pé, braços cruzados, com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Não era raiva, era decepção, era tristeza, era firmeza. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas nada saiu. Bom dia, Rafael, eu disse com voz calma. Ele engoliu seco. Bom dia. A voz saiu rouca, baixinha. Senta. Indiquei a cadeira vazia na outra ponta da mesa. Ele olhou para as pessoas novamente. Reconheceu cada uma. O rosto dele foi ficando mais pálido. Ele sabia que algo sério estava acontecendo. Pai, o que é isso? Ele tentou parecer casual, mas a voz tremia. É um café da manhã, respondi. Senta. Ele hesitou. Valdir, com aquela voz de autoridade que vem de 30 anos de farda, disse: Senta, Rafael. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Rafael sentou. As mãos tremiam levemente. Fiquei de pé. Olhei para ele. Rafael, essas pessoas aqui são pessoas que nos amam. Amam a você e amam a mim. Eu chamei elas aqui porque preciso de ajuda. E você também precisa. Ele olhou para mim com aquele olhar desafiador que eu conhecia bem. Ajuda para quê? Respirei fundo. Ontem você levantou a mão para mim. Deixei a frase cair como uma bomba. O silêncio foi absoluto. Dona Neuza levou a mão ao peito. Padre Augusto fechou os olhos. Lúcia apertou os lábios. Valdir apenas me olhou, sério. Rafael ficou vermelho. Eu não encostei em você. Sua voz saiu defensiva. Não, você não encostou, mas levantou a mão. E isso para mim é o suficiente. Ele ia falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Ele se calou, mas o olhar era de raiva contida. Rafael, eu te amo. Você é meu filho, meu único filho. Mas eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais viver com medo dentro da minha própria casa. Eu não posso mais andar em ovos para não te irritar. Eu não posso mais aceitar desrespeito, gritos, ameaças. Minha voz começou a tremer, mas continuei. Eu trabalhei a vida inteira. Criei você com amor. Dei tudo o que eu pude. E eu não mereço ser tratado como você tem me tratado. Ele baixou a cabeça. Por um momento achei que ele fosse chorar, mas ele apenas ficou ali, cabisbaixo.
Padre Augusto tomou a palavra. Rafael, eu te conheço desde criança. Te vi crescer. Sei do menino bom que você é. Mas o que tem acontecido não é do menino que eu conheço. É de alguém que está perdido, que está sofrendo e está fazendo os outros sofrerem também. Ele fez uma pausa. Você precisa de ajuda, meu filho, e está na hora de aceitar isso. Lúcia entrou na conversa. Rafael, trabalho há 20 anos com famílias em situação de crise, e o que está acontecendo aqui é grave, muito grave. Você está num caminho perigoso, um caminho que pode acabar com a sua vida e com a vida do seu pai. Ela abriu a pasta. Eu trouxe aqui informações sobre grupos de apoio, sobre tratamento para dependência química, sobre terapia. Tem saída, mas você precisa querer. Valdir foi mais direto. Rafael, você levantou a mão para seu pai. Se ele quisesse, poderia ter te denunciado. Você estaria preso agora. Não está porque seu pai te ama. Mas amor não significa aceitar tudo. Amor também é dar limites. Ele se inclinou para a frente. Você é jovem ainda. Tem a vida toda pela frente. Mas se continuar nesse caminho, vai acabar sozinho, doente ou morto. Pensa bem. Dona Neuza, com sua voz suave mas firme, disse: Rafael, meu filho, eu oro por você todos os dias. Peço a Deus que ilumine seu caminho. Mas Deus ajuda quem se ajuda. Você precisa dar o primeiro passo. Rafael ficou ali, ouvindo tudo com a cabeça baixa. Ninguém gritou. Ninguém o humilhou. Mas cada palavra era como uma martelada na consciência dele. Finalmente, ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. Eu não queria ter feito aquilo. A voz saiu embargada. Eu não sei o que deu em mim. Eu estava bêbado, estava nervoso, estava... sei lá. Mas eu não queria. Uma lágrima desceu pelo rosto dele. Eu senti vontade de ir até lá, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. E eu precisava ser forte. Rafael, eu sei que você não queria. Mas aconteceu. E não é a primeira vez que você me desrespeita. É a gota d'água. Eu me sentei finalmente. Eu amo você. Mas do jeito que as coisas estão, você não pode mais morar aqui. O silêncio foi ensurdecedor. Rafael me olhou com pânico. Você está me expulsando? A voz dele subiu de tom. Está me colocando na rua? Eu balancei a cabeça. Não, não estou te colocando na rua. Estou dizendo que você precisa tomar jeito da sua vida. Você é adulto, Rafael. Tem 32 anos. Não pode depender de mim para sempre. Lúcia interveio. Antônio não está te abandonando, Rafael. Ele está te ajudando da única forma que pode agora, mostrando que você precisa mudar. Ela empurrou uns papéis na direção dele. Aqui tem o endereço de uma clínica de reabilitação. Tem uma vaga aberta. É um programa de 3 meses, residencial. Você vai ficar lá, vai se tratar, vai aprender a lidar com suas emoções, com o álcool, com tudo. Rafael olhou os papéis como se fossem uma sentença de morte. Clínica? Vocês querem me internar? Ele olhou para mim com desespero. Pai, eu não sou louco. Eu me inclinei para frente. Ninguém está dizendo que você é louco. Você está doente. Dependência química é uma doença. E doença se trata. Valdir acrescentou. Rafael, ou você vai por bem, ou seu pai vai ter que tomar medidas mais drásticas. E aí vai ser pior para todo mundo. Rafael me encarou. Medidas drásticas? Você vai me denunciar? Eu suspirei. Eu não quero, mas se for preciso para te proteger de você mesmo, eu vou. Ele deu uma risada amarga. Proteger? Você quer dizer controlar? Eu neguei com a cabeça. Não, Rafael. Controlar seria te manter aqui debaixo da minha asa, fingindo que está tudo bem enquanto você se destrói. Proteger é fazer o que é difícil, o que dói, mas que é o certo. Padre Augusto colocou a mão sobre a de Rafael. Meu filho, aceita a ajuda. Pelo amor de Deus, aceita. Sua mãe, que Deus a tenha, não ia querer te ver assim. Ela ia querer te ver bem, feliz, saudável. Faz isso por ela. Faz isso por você. A menção a Marta quebrou alguma coisa no Rafael. Ele começou a chorar. Não um choro discreto. Um choro de soluços, de dor, de desespero. Eu sinto falta dela, ele disse entre soluços. Todos os dias.
E eu sei que ela ficaria decepcionada comigo. Eu sei. Dona Neuza se levantou, foi até ele e colocou a mão em seu ombro. Então muda isso, meu filho. Ainda dá tempo. Você é novo. Você tem chance. Rafael ficou ali chorando por uns bons 5 minutos. Ninguém disse nada. Apenas deixamos ele extravasar. Quando finalmente ele se acalmou, eu falei de novo. Rafael, você vai para essa clínica. Vai se tratar. E quando sair, se estiver bem, se estiver trabalhando, se estiver cuidando de você, a gente conversa sobre você voltar. Mas por enquanto você precisa sair daqui. Precisa cuidar de você. Ele limpou o rosto com as mãos. Olhou para mim. E se eu não quiser ir? Valdir respondeu antes de mim. Aí seu pai vai fazer um boletim de ocorrência. E aí você vai ter uma ficha criminal. E aí vai ficar ainda mais difícil arrumar emprego, reconstruir sua vida. Pensa bem, rapaz. Rafael me olhou. Havia mágoa naquele olhar, mas também havia entendimento. Ele sabia que tinha chegado ao limite. Está bem, ele disse finalmente. A voz era fraca, derrotada. Eu vou. Senti um alívio enorme, mas também uma tristeza profunda. Meu filho ia embora. Ia para um lugar desconhecido. Ia se tratar. E eu não sabia se ia funcionar. Lúcia sorriu pela primeira vez. Você está fazendo a coisa certa, Rafael. Vai ver. Ela anotou algumas coisas. Eu vou ligar para a clínica. Avisar que você aceita a vaga. Você precisa ir até lá amanhã de manhã para fazer a admissão. Rafael assentiu. Tudo bem. Padre Augusto fez uma oração. Pediu proteção para Rafael, força para mim, sabedoria para todos. No final, todos dissemos amém. As pessoas começaram a se despedir. Dona Neuza me abraçou forte. Você fez o que tinha que ser feito, Antônio. Agora é com Deus. Valdir me deu um aperto de mão firme. Qualquer coisa, você me liga, dia ou noite. Lúcia me passou o número dela. Vou acompanhar o caso. Vou estar em contato com a clínica. E com você. Padre Augusto me benzou. Que Deus te abençoe, meu filho, e ao Rafael também. Quando todos foram embora, ficamos só eu e Rafael na cozinha. A comida ainda estava na mesa, intocada. Nenhum de nós tinha comido nada. Eu me sentei. Ele continuou de pé. Pai, ele começou. Eu levantei os olhos para ele. Eu sinto muito, de verdade. Eu assenti. Eu sei. Ele se aproximou. Eu te amo. E eu sei que estraguei tudo. Eu senti um nó na garganta. Você não estragou tudo, mas você machucou, muito. Ele baixou a cabeça. Eu vou me tratar, vou ficar bem. E vou reconquistar sua confiança. Eu prometo. Eu me levantei e fui até ele. Coloquei a mão no ombro dele. Eu espero que sim, filho. Porque eu quero você bem. Quero ter meu filho de volta. A gente se abraçou. Foi um abraço apertado, demorado, cheio de dor e de esperança ao mesmo tempo. No dia seguinte, domingo de manhã, eu levei Rafael até a clínica. Ficava em Santa Luzia, uns 40 minutos de carro. O caminho foi silencioso. Rafael olhava pela janela, perdido nos pensamentos. Eu também. Quando chegamos, o lugar era bonito. Uma casa grande com jardim, muros altos, mas acolhedora. Entramos. Fomos recebidos por uma psicóloga chamada Doutora Helena. Ela conversou com Rafael, fez algumas perguntas, explicou como funcionava o programa. Então chegou a hora de ir embora. Rafael me olhou. Havia medo nos olhos dele. Vai ficar tudo bem, filho, eu disse. Ele assentiu, mas não parecia convencido. A doutora Helena disse que eu podia visitá-lo dali a 2 semanas, depois da fase de adaptação, e que ele não podia ter contato com o mundo externo nesse período. Nem celular, nem internet. Me despedi dele com um abraço. Eu te amo. E eu vou estar aqui quando você sair. Ele segurou meu rosto com as mãos. Obrigado por não desistir de mim, pai. Então ele entrou. A porta se fechou. E eu fiquei ali, parado, vendo meu filho ir embora. Voltei para casa dirigindo com lágrimas nos olhos. A casa estava vazia, silenciosa, mais silenciosa do que nunca. Sentei na sala. Olhei para as fotos na parede. Rafael bebê, Rafael criança, Rafael adolescente, Rafael formado. E agora, Rafael doente, se tratando. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A casa parecia maior, mais fria. Eu acordava de manhã e por um segundo esquecia que ele não estava lá.
Fazia café para 2. Aí me lembrava. Derramava metade fora. Comia sozinho. A solidão era pesada. Mas ao mesmo tempo havia uma paz. Uma paz que eu não tinha há muito tempo. Não havia tensão. Não havia medo. Apenas silêncio. No 14º dia, finalmente pude visitar Rafael. Cheguei à clínica às 2 da tarde. Fui levado a uma sala de visitas. Ele estava sentado, esperando. Quando me viu, se levantou. Parecia diferente, mais limpo, mais calmo. O olhar estava mais claro. Oi, pai. Ele sorriu. Um sorriso tímido, mas genuíno. Oi, filho. Como você está? Nos abraçamos. Estou melhor, ele disse. Sentamos. Conversamos por 1 hora. Ele me contou sobre a terapia, sobre os grupos, sobre as atividades. É difícil, pai. Muito difícil. Tem dias que eu quero desistir. Mas tem gente boa aqui. E eu estou aprendendo muita coisa sobre mim. Perguntei o quê? Ele pensou. Que eu não sei lidar com frustração, que eu sempre coloquei a culpa nos outros, que eu usei o álcool para fugir dos meus problemas. E que, no fundo, eu estava com muita raiva. Raiva de quê? De mim. De ter perdido o emprego. De sentir que eu era um fracasso. E acabei descontando em você. Eu segurei a mão dele. Você não é um fracasso, Rafael. Você está passando por um momento difícil. Mas você vai superar. Ele apertou minha mão. Obrigado por ter feito aquilo, pai. Por ter chamado aquelas pessoas. Por ter me obrigado a encarar a realidade. Se não fosse você, eu estaria cada vez pior. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Eu só queria te ajudar. As visitas foram se tornando regulares. A cada 15 dias eu ia lá. E a cada visita eu via meu filho melhorar. Ele estava mais lúcido, mais responsável, mais parecido com o Rafael que eu conhecia. No 3º mês, ele me deu uma notícia. Pai, eu consegui um emprego. Fiquei surpreso. Emprego? Onde? Ele sorriu. Aqui mesmo. Vou trabalhar na cozinha da clínica. Eles oferecem isso para os internos que estão indo bem. É uma forma de reabilitação, de começar de novo. Fiquei orgulhoso. Isso é ótimo, filho. Ele concordou. E tem mais. Quando eu sair daqui, vou morar num apartamento com outros 2 rapazes que também estão se recuperando. É uma espécie de moradia assistida. A gente se apoia, se vigia. Ninguém bebe, ninguém usa droga. Todo mundo trabalhando, se cuidando. Eu sorri. Você está realmente mudando, né? Ele assentiu. Estou tentando, pai. Estou tentando muito. Quando Rafael finalmente saiu da clínica, 3 meses depois, eu fui buscá-lo. Ele estava com uma mochila nas costas e um sorriso no rosto. Pronto para começar de novo? Perguntei. Mais do que pronto. Ele respondeu. Fomos até o apartamento onde ele ia morar. Era simples, mas limpo e organizado. Conheci os outros 2 rapazes, Lucas e Eduardo. Ambos estavam em recuperação também. Pareciam bons meninos. Ajudei Rafael a arrumar suas coisas. Quando terminamos, ele me convidou para sentar. Pai, eu queria te agradecer. De coração. Por tudo. Eu balancei a cabeça. Você não precisa agradecer. Ele insistiu. Preciso sim, você salvou minha vida. Combinamos de nos ver todo sábado para almoçar. Ele ia até minha casa, a gente cozinhava junto, conversava. Era um recomeço. Devagar, com cuidado. Mas era um recomeço. As primeiras semanas foram de adaptação. Rafael estava empolgado com o trabalho na clínica. Ganhava pouco, mas era o suficiente para ajudar nas despesas do apartamento. E o mais importante, ele estava sóbrio. Todo sábado ele chegava pontualmente ao meio-dia. A gente fazia arroz, feijão, um bife e uma salada. Comida simples, mas feita com carinho. E a gente conversava. Sobre tudo. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Ele me contava sobre a terapia que continuava fazendo. Sobre as reuniões de alcoólicos anônimos que frequentava 3 vezes por semana. Sobre os planos que tinha de voltar a estudar, fazer uma pós-graduação. Um dia ele me disse, pai, eu queria pedir desculpas por tudo, por ter sido um filho ruim, por ter te magoado, por ter te feito passar medo. Eu olhei para ele. Rafael, você não foi um filho ruim. Você estava doente. E doença a gente trata. Você está se tratando, está se cuidando. Isso é o que importa. Ele sorriu.
Eu estou tentando ser o filho que você merece. 6 meses depois da saída da clínica, Rafael arrumou um emprego melhor, numa empresa de logística de novo. Não era o mesmo cargo que ele tinha antes, mas era um recomeço. Ele estava radiante. Pai, passei na entrevista. Vou começar semana que vem. Eu o abracei com força. Estou muito orgulhoso de você, filho. As coisas foram melhorando. Rafael continuou morando no apartamento com os amigos. Continuou indo às reuniões. Continuou fazendo terapia. E continuou visitando-me todo sábado. 1 ano depois do café da manhã que mudou nossas vidas, eu estava na cozinha preparando o almoço quando a campainha tocou. Era Rafael, mas ele não estava sozinho. Havia uma moça com ele. Bonita, sorridente. Pai, essa é a Júlia, minha namorada. Fiquei surpreso, mas feliz. Muito prazer, Júlia. Ela me cumprimentou com um abraço. O prazer é meu, seu Antônio. O Rafael fala muito do senhor. Almoçamos os 3. Júlia era enfermeira. Tinha conhecido Rafael numa das reuniões de apoio. Ela também estava em recuperação. Eles tinham começado a se falar, se aproximado, e agora estavam juntos. Ver meu filho feliz, saudável, com uma companheira trabalhando, cuidando de si, era tudo o que eu podia pedir. Depois do almoço, quando Júlia foi ao banheiro, Rafael me puxou para o lado. Pai, eu quero te dizer uma coisa. Olhei para ele. Diz. Ele respirou fundo. Eu quero voltar a morar aqui, mas só se você quiser. Só se você se sentir confortável. Não quero te pressionar. Fiquei em silêncio por um momento, pensando. Era arriscado? Sim, mas ele tinha provado que estava mudado. Havia se esforçado. Tinha 1 ano de sobriedade. Estava trabalhando. Estava feliz. Você pode voltar, eu disse finalmente. Ele me olhou com surpresa. Sério? Eu assenti. Mas com regras. Ele concordou imediatamente. Claro. Quais? Primeira regra, nada de álcool dentro de casa. Nem uma cerveja, nem um gole, nada. Ele acenou com a cabeça. Combinado. Segunda regra, você continua fazendo terapia e indo nas reuniões, sempre. Terceira regra, você me respeita. Respeita minha casa, respeita minhas coisas. E na primeira falta de respeito você sai. Está claro? Ele me olhou nos olhos. Claríssimo, pai. E eu prometo que não vou te decepcionar. Rafael voltou a morar comigo 1 mês depois. Ele trouxe poucas coisas. Roupas, alguns livros, o computador. Instalou-se no mesmo quarto de sempre. Mas agora era diferente. Ele ajudava em casa, fazia comida, limpava, pagava metade das contas. E mais importante, ele me respeitava. Conversava comigo, perguntava minha opinião, me incluía nas decisões. A casa voltou a ter vida, mas uma vida saudável. Não havia tensão, não havia medo. Havia paz, uma paz que eu não tinha sentido em muito tempo. Nos fins de semana, Júlia vinha almoçar com a gente. Ela era uma menina boa, educada, carinhosa, e percebia-se que ela gostava de verdade do Rafael. E ele dela. 2 anos depois daquele café da manhã fatídico, eu estava sentado na varanda num domingo de tarde, quando Rafael chegou com Júlia. Eles estavam de mãos dadas, sorrindo. Pai, a gente tem uma notícia. Olhei para eles. Boa notícia, espero. Rafael sorriu. Ah, melhor, a gente vai casar. Senti meu coração explodir de alegria. Sério? Júlia mostrou a mão. No dedo um anel simples, mas bonito. Sério. Levantei e abracei os dois. Eu estou tão feliz. Tão feliz. Rafael me abraçou forte. Obrigado, pai, por tudo. Por não ter desistido de mim. Por ter me dado uma segunda chance. Por ter me ensinado que amor de verdade é também saber dizer não. Senti lágrimas nos olhos. Eu te amo, filho. E estou muito orgulhoso do homem que você se tornou. O casamento foi simples, na igreja do bairro. Padre Augusto celebrou a cerimônia. Dona Neuza fez o bolo. Valdir foi o padrinho. Lúcia foi madrinha. E eu tive a honra de entrar com o Rafael. Quando ele disse sim no altar, olhando para Júlia com aqueles olhos cheios de amor e esperança, eu soube que tinha feito a coisa certa. Tinha sido difícil. Tinha doído, mas tinha valido a pena. Hoje, 3 anos depois daquele café da manhã, Rafael está casado, tem um filho a caminho, trabalha como gerente na empresa de logística
e está completamente sóbrio. Ele ainda vai nas reuniões, ainda faz terapia, porque sabe que a recuperação é um processo diário. E eu estou feliz, realizado, em paz. Aprendi que às vezes, amar alguém não é aceitar tudo. É saber colocar limites. É saber dizer basta. É saber que proteger alguém pode significar deixá-lo cair para que aprenda a se levantar sozinho. E aprendi que família não é só sobre estar junto. É sobre estar junto de forma saudável, com respeito, com amor, com limites. Naquela manhã, quando servi aquele café e coloquei meu filho diante das consequências dos atos dele, eu não estava sendo cruel. Estava sendo pai. Um pai que ama. Um pai que protege. Um pai que ensina. E hoje, quando vejo meu filho feliz, saudável, construindo sua própria família, sei que fiz o que tinha que ser feito. E faria tudo de novo. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter feito aquilo. De ter chamado aquelas pessoas, de ter confrontado meu filho daquele jeito, de ter o mandado para a clínica. A resposta é não. Não me arrependo nem por um segundo, porque se eu não tivesse feito, meu filho provavelmente estaria morto hoje. Ou eu estaria. Ou nós dois estaríamos vivendo num inferno sem fim. Há algumas semanas, Rafael veio me visitar sozinho. Sentou comigo na varanda. Tomamos um café. Ele ficou quieto um tempo, só olhando para a rua. Então disse: Pai, eu penso muito naquele dia. O dia do café da manhã. Eu olhei para ele. E o que você pensa? Ele suspirou. Penso que foi o pior e o melhor dia da minha vida. Perguntei por quê. Porque foi o dia que eu toquei o fundo do poço. O dia que eu percebi que tinha me tornado um monstro, que estava destruindo a pessoa que eu mais amava no mundo. E ao mesmo tempo, foi o dia que você me salvou. Me obrigou a olhar para mim mesmo. Me deu a chance de recomeçar. Ele me olhou com lágrimas nos olhos. Se você não tivesse feito aquilo, eu estaria morto, pai. Eu sei disso. Segurei a mão dele. Você não está morto. Você está vivo. Você está bem. E isso é o que importa. Ele apertou minha mão. Eu quero que você saiba que eu entendi. Entendi que você me amava demais para me deixar me destruir. E que às vezes o maior ato de amor é dizer não. Ficamos ali, em silêncio, só apreciando a companhia um do outro. E naquele momento, senti uma gratidão imensa. Gratidão por ter tido coragem. Gratidão pelas pessoas que me apoiaram. Gratidão por Deus ter me dado forças para fazer o que era certo, mesmo sendo o mais difícil. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo o que passamos. As brigas, as lágrimas, o medo, a dor. Mas também vejo a superação. Vejo a cura. Vejo o amor vencendo. E sei que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Tudo valeu a pena. Então, se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua família que está se perdendo, que está te machucando, que está se destruindo, eu quero te dizer uma coisa. Não tenha medo de agir. Não tenha medo de colocar limites. Não tenha medo de buscar ajuda. Porque às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é justamente isso. Mostrar que as ações têm consequências. Não é fácil. Vai doer. Você vai se questionar. Vai ter momentos que vai achar que está fazendo a coisa errada. Mas se você está fazendo por amor, se está fazendo para proteger, para ajudar, para salvar, então está no caminho certo. Porque amor de verdade não é só abraçar e perdoar sempre. Amor de verdade é também saber quando apertar, quando exigir, quando dizer, até aqui. E tem outra coisa importante. Busque apoio. Não tente fazer tudo sozinho. Eu não teria conseguido sem o Valdir, sem a Lúcia, sem o Padre Augusto, sem a Dona Neuza. Foram essas pessoas que me deram força, que me orientaram, que estiveram ao meu lado. Então, se você está nessa situação, procure amigos, familiares, profissionais. Não carregue esse peso sozinho. Outra lição que aprendi é que cada caso é um caso. O que funcionou para mim pode não funcionar para você. Mas o princípio é o mesmo. Amor com limites, respeito mútuo e busca por ajuda profissional. Dependência química é doença. Precisa de tratamento. Não adianta só querer que a pessoa pare. Ela precisa de suporte, de acompanhamento, de estrutura.
E para quem está na posição do Rafael, para quem está se perdendo, se destruindo, machucando quem ama, eu também tenho uma mensagem. Aceite a ajuda. Eu sei que é difícil. Sei que dói admitir que você precisa de ajuda. Sei que o orgulho grita dentro de você dizendo que você consegue sozinho. Mas não consegue. Ninguém consegue sozinho. E não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda. Tem coragem. Rafael teve coragem. Ele aceitou ir para a clínica. Aceitou fazer terapia. Aceitou mudar. E hoje ele é um homem realizado, feliz, saudável. E você também pode ser. Não importa quão fundo você tenha caído. Sempre dá para se levantar. Sempre dá para recomeçar. Mas você precisa dar o primeiro passo. E esse passo é aceitar que você precisa de ajuda. Eu vejo hoje o Rafael brincando com a barriga da Júlia, conversando com o bebê que está chegando, fazendo planos para o futuro, e meu coração se enche de alegria. Porque eu sei que ele vai ser um pai melhor do que eu fui. Ele vai ensinar para o filho dele tudo o que aprendeu. Vai mostrar que cair faz parte, mas que o importante é levantar. Que errar é humano, mas que o importante é consertar. Que a vida não é fácil, mas que vale a pena lutar. E eu vou ser avô. Vou poder pegar aquele bebê no colo, cantar para ele, contar histórias, dar papinha. Vou poder ver meu neto crescer, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. E vou poder contar para ele, quando for maior, a história de superação do pai dele. Vou contar como o pai dele quase se perdeu, mas encontrou o caminho de volta. E como o amor do avô foi firme o suficiente para não deixar isso acontecer. Porque é isso que família é. Não é só festa, não é só alegria. É também enfrentar as tempestades juntos. É também ter coragem de fazer o difícil quando necessário. É também saber que às vezes amar dói. Mas é justamente nessa dor que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente se torna melhor. Hoje eu e Rafael temos uma relação diferente, mais madura, mais honesta, mais verdadeira. A gente conversa sobre tudo. Ele me conta suas dificuldades, seus medos, suas conquistas. E eu faço o mesmo. A gente se apoia, se respeita, se ama, mas um amor consciente, um amor com limites saudáveis, um amor que não sufoca, mas que também não aceita desrespeito. E sabe o que é engraçado? Hoje, quando a gente se senta para almoçar aos sábados, Rafael sempre comenta: "Pai, você se lembra daquele café da manhã?" E eu respondo: "Como eu ia esquecer?" E ele sorri. "Foi o dia que você me mostrou o que é ser pai de verdade." E eu sorrio de volta, porque eu sei que fiz minha parte. Não foi perfeito. Eu errei em muita coisa ao longo do caminho. Mas quando importou, quando realmente importou, eu fiz o certo. Então, para você que está me ouvindo, eu quero deixar algumas reflexões. Primeiro, não espere chegar no limite para agir. Quanto antes você colocar limites, melhor. Não deixe a situação chegar onde a minha chegou. Haja antes. Segundo, amor não é sinônimo de permissividade. Você pode amar alguém e ainda assim dizer não. Pode amar e colocar regras. Pode amar e exigir respeito. Terceiro, busque ajuda profissional. Não tente resolver tudo sozinho. Existem profissionais capacitados para lidar com dependência química, com problemas familiares, com crises. Use-os. Quarto, não desista. Mesmo nos momentos mais difíceis, não desista. Porque a pessoa que você ama pode estar perdida agora, mas ela ainda está lá dentro. E ela pode voltar. Rafael voltou, e muitos outros também voltam. Quinto, cuide de você também. Não adianta nada você se destruir tentando salvar alguém. Você precisa estar bem para poder ajudar. Então faça terapia. Converse com amigos. Tenha seus momentos de lazer. Se cuide. Porque se você cair, não vai poder ajudar ninguém. E sexto, tenha fé. Seja qual for sua religião, seu credo, tenha fé. Fé de que as coisas vão melhorar. Fé de que seu amor vai ser suficiente. Fé de que Deus, ou o universo, ou seja lá o que você acredite, está do seu lado. Eu tive fé. Nos momentos mais difíceis, quando eu achava que tinha perdido meu filho para sempre, eu orava, pedia forças, pedia sabedoria, pedia um sinal. E os sinais vieram.
Vieram nas pessoas certas que apareceram no momento certo. Vieram na coragem que eu encontrei dentro de mim. Vieram na mudança do Rafael. E hoje, olhando para trás, eu sei que não estava sozinho. Nunca estive. Então, se você está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinho. Tem gente que se importa. Tem gente que pode ajudar. E tem esperança. Sempre tem esperança. Não desista. Lute. Porque lá na frente, quando tudo tiver passado, você vai olhar para trás e vai se orgulhar de ter tido coragem. Vai se orgulhar de ter feito o certo, mesmo sendo difícil. E para quem está na situação do Rafael, repito, aceite a ajuda. Não tenha vergonha. Não tenha orgulho. Você não é fraco por precisar de ajuda. Você é forte por reconhecer isso. E você tem uma vida toda pela frente. Não jogue fora por causa de um momento ruim. Porque momentos ruins passam, mas a vida continua. E ela pode ser boa. Muito boa. Basta você dar uma chance para você mesmo. Rafael deu. E hoje ele é feliz. Tem uma família, tem um emprego, tem saúde, tem paz. E você também pode ter. Não importa onde você está agora. Não importa o quão fundo você caiu. Sempre dá para recomeçar. Sempre. Basta querer. Basta aceitar ajuda. Basta dar o primeiro passo. E o resto vai acontecendo. Um dia de cada vez. Uma conquista de cada vez. Eu me lembro de uma frase que o Padre Augusto disse naquele café da manhã. Deus ajuda quem se ajuda. E é verdade. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa querer mudar. Mas quando você dá esse passo, quando você realmente quer, as coisas começam a se encaixar. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. A vida começa a fazer sentido de novo. Foi assim com o Rafael. Ele deu o passo, aceitou ir para a clínica, e a partir daí, tudo começou a melhorar. Devagar, com tropeços, com quedas, mas melhorou. E hoje, ele é a prova viva de que é possível se recuperar, de que é possível reconstruir a vida, de que é possível ser feliz de novo. E eu sou a prova viva de que é possível amar com limites, de que é possível ser firme sem deixar de amar, de que é possível dizer não e ainda assim ser um bom pai. Porque bom pai não é aquele que aceita tudo. Bom pai é aquele que faz o que é certo, mesmo quando dói. E eu fiz. E faria de novo. 1000 vezes. Hoje, quando eu acordo de manhã, faço meu café, leio o jornal, não sinto mais aquele peso no peito. Não sinto mais medo. Não sinto mais angústia. Sinto paz. Uma paz que eu não tinha há anos. E essa paz não tem preço. Vale todo o sofrimento que passei. Vale todas as lágrimas que derramei. Vale tudo. E quando Rafael chega aos sábados com a Júlia, quando a gente se senta para almoçar, quando a gente conversa, ri, planeja o futuro, eu olho para ele e penso, valeu a pena. E ele olha para mim e eu sei que ele pensa a mesma coisa. Recentemente tivemos uma conversa importante. Rafael me disse que quer dar o nome do filho dele de Antônio, como o meu. Fiquei emocionado. Tem certeza, filho? Ele sorriu. Tenho. Quero que meu filho tenha o nome do homem mais corajoso que eu conheço. O homem que me salvou a vida. O homem que me ensinou o que é amor de verdade. Chorei. Não vou mentir. Chorei feito criança. Porque naquele momento, eu soube que tudo o que passei tinha valido a pena. Cada segundo de dor, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, tudo tinha valido a pena. Porque meu filho estava ali, inteiro, saudável, feliz, querendo dar meu nome para o filho dele. Não existe reconhecimento maior que esse. E eu penso na Marta. Penso em como ela ficaria feliz de ver o Rafael assim, de ver o neto chegando, de ver a família crescendo, forte, unida, saudável. E eu sei que ela está vendo. De onde quer que ela está vendo. E está orgulhosa. Orgulhosa do filho que superou. Orgulhosa do marido que teve coragem. Orgulhosa da família que construímos. Às vezes, à noite, antes de dormir, eu converso com ela. Sei que pode parecer bobo, mas eu converso. Conto como foi o dia, conto como o Rafael está, conto sobre o neto que está chegando. E eu sinto que ela me ouve. Sinto que ela está comigo. Sinto que ela me dá força.
E agradeço. Agradeço por tudo o que vivemos juntos. Por tudo o que ela me ensinou. Por ter sido minha companheira, minha amiga, meu amor. E agradeço a Deus também, por ter me dado forças quando eu achava que não tinha mais. Por ter colocado as pessoas certas no meu caminho. Por ter me dado sabedoria para fazer o certo. Por ter salvado meu filho. Por ter me dado essa segunda chance com ele. Por tudo. Hoje, eu sou um homem realizado. Não sou rico. Não sou famoso. Não tenho muito. Mas tenho o que importa. Tenho saúde. Tenho meu filho de volta. Tenho uma nora maravilhosa. Tenho um neto chegando. Tenho amigos, tenho paz. E isso é tudo. É mais do que eu poderia pedir. E quando eu penso naquele café da manhã, 3 anos atrás, quando eu coloquei meu filho diante das consequências dos atos dele, eu sei que foi ali que tudo mudou. Foi ali que eu virei a chave. Foi ali que eu deixei de ser o pai permissivo e me tornei o pai que meu filho precisava. Foi difícil? Foi. Doeu? Doeu. Me arrependo? Nunca. Porque foi aquele ato de coragem que salvou 2 vidas. A dele e a minha. E hoje, nós 2 somos prova de que é possível recomeçar. De que é possível mudar. De que é possível ser feliz de novo. Então, minha mensagem final para você que está me ouvindo é: não tenha medo de fazer o difícil. Não tenha medo de colocar limites. Não tenha medo de buscar ajuda. Porque às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é justamente mostrar que o amor tem limites. E que esses limites existem para proteger, não para punir. Amor não é aceitar tudo. Amor é fazer o certo, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não tem certeza se vai dar certo. Porque no final, o que importa não é ter acertado sempre. É ter tentado. É ter feito o possível. É ter amado do jeito certo. E eu amei. Amei meu filho o suficiente para não deixá-lo se destruir. Amei ele o suficiente para ser firme quando precisava. Amei ele o suficiente para dizer não. E esse amor salvou a vida dele. E a minha. E hoje estamos aqui. Juntos. Felizes. Saudáveis. E isso é tudo o que importa. Ontem, Rafael passou aqui para me mostrar as fotos do ultrassom. É um menino. Antônio Júnior. Meu neto. Meu xará. Segurei aquelas fotos borradas e senti meu coração explodir de emoção. Ali estava a prova de que a vida continua. De que o amor vence. De que sempre há esperança. Pai, Rafael me disse, eu quero que você seja muito presente na vida do Toninho. Toninho. Já até tinha apelido. Eu sorri. Pode deixar. Vou ser o avô mais chato que já existiu. Ele riu. Eu sei. E eu quero isso. Quero que você ensine para ele tudo o que me ensinou. Quero que ele cresça com seus valores, sua força, sua sabedoria. Fiquei emocionado. Rafael, eu não sou sábio. Eu só fiz o que achei certo. Ele balançou a cabeça. Você é sim. E é o melhor pai que eu poderia ter. Demorei para entender isso. Mas entendi. E vou fazer de tudo para ser metade do pai que você é. Nós nos abraçamos. Um abraço longo, apertado, cheio de amor e gratidão. E naquele momento senti que o ciclo tinha se fechado, que a ferida tinha cicatrizado, que estávamos bem, finalmente bem. A vida não é perfeita. Ainda temos nossos desafios. Rafael ainda vai nas reuniões, ainda faz terapia. A luta contra o alcoolismo é diária, eterna. Mas ele está firme, está forte, e tem uma rede de apoio ao redor dele. Eu, Júlia, os amigos da recuperação, os profissionais. Ele não está sozinho. E sabe disso. E eu também tenho meus momentos. Às vezes ainda sinto medo. Medo de que ele recaia. Medo de que tudo desmorone de novo. Mas aí eu respiro fundo, converso com ele. Vejo o quanto ele evoluiu e o medo passa. Porque eu confio nele. Confio no trabalho que ele tem feito. Confio na mudança que eu vi com meus próprios olhos. E tem outra coisa. Eu aprendi a confiar em mim também. Aprendi que eu tenho força, que eu tenho coragem, que eu sou capaz de fazer o difícil quando necessário. E isso me deu uma confiança que eu não tinha antes. Uma confiança de que, aconteça o que acontecer, eu vou saber lidar. Vou ter recursos. Vou ter apoio. Vou conseguir. Essa confiança mudou minha vida.
Hoje eu me sinto mais seguro, mais firme, mais inteiro. E isso se reflete em tudo. No meu relacionamento com Rafael, com meus amigos, comigo mesmo. Eu me respeito mais. Eu me valorizo mais. E não aceito mais desrespeito. E sabe o que é interessante? Depois que tudo isso aconteceu, outras pessoas começaram a me procurar. Pais e mães passando por situações parecidas, querendo conselho, querendo saber como eu fiz. E eu sempre digo a mesma coisa. Não existe fórmula mágica. Cada caso é único. Mas o princípio é o mesmo. Amor com limites, busca por ajuda profissional e muita, muita coragem. Alguns me agradecem. Dizem que o que eu compartilhei os ajudou a tomar uma decisão difícil. Outros me contam suas vitórias. Como o filho, a filha, o cônjuge, conseguiu se recuperar. E cada história dessas me enche de alegria. Porque eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto dói. Mas eu também sei que é possível. E ver outras pessoas conseguindo me dá esperança na humanidade. Recentemente, dei uma palestra na igreja sobre o assunto. Foi difícil. Tive que reviver tudo. Tive que contar detalhes dolorosos. Mas no final, várias pessoas vieram me agradecer. Uma mãe me disse: "Você me deu coragem para fazer o que eu estava evitando há anos." E aquilo valeu cada segundo de exposição. Porque se a minha história pode ajudar uma pessoa, já valeu a pena. E Rafael esteve lá na palestra, sentado na primeira fila, ouvindo tudo. No final ele subiu no palco e me abraçou, e disse para todo mundo: "Esse é meu pai, o homem que me salvou. E eu sou grato todos os dias por ter um pai assim." Não teve olho seco na igreja, inclusive o meu. Hoje nós somos uma equipe. Eu e Rafael. Ele às vezes me acompanha quando vou conversar com alguém que está passando por algo parecido. Ele conta a versão dele. Conta como era estar do outro lado. Conta como era a luta interna. Conta como foi o processo de recuperação. E as pessoas ouvem atentas. Porque ele é a prova viva de que é possível. De que dá para mudar. De que vale a pena lutar. E isso nos aproximou ainda mais. Essa missão de ajudar outras pessoas. De compartilhar nossa história. De ser luz para quem está na escuridão. É bonito, é gratificante, e é um propósito que dá sentido para tudo o que passamos. Porque não foi em vão. O sofrimento não foi em vão. Serviu para crescermos. Serviu para ajudarmos outros. Serviu para sermos quem somos hoje. Então, se você chegou até aqui, até o final dessa história, eu quero te agradecer. Agradecer por ter me ouvido. Agradecer por ter dado seu tempo. E quero te deixar com uma última reflexão. A vida é feita de escolhas. Todos os dias, a gente escolhe. Escolhe como reagir. Escolhe como tratar as pessoas. Escolhe o que aceitar e o que não aceitar. E são essas escolhas que definem quem a gente é. Eu escolhi não aceitar o desrespeito. Escolhi lutar pelo meu filho, mesmo que isso significasse magoá-lo no curto prazo. Escolhi ser firme, ser forte, ser corajoso. E essas escolhas salvaram a minha vida e a dele. Então, escolha sabiamente. Escolha com amor, mas escolha também com limites, com respeito próprio, com dignidade. Porque você merece ser tratado bem. Você merece ter paz. Você merece ser feliz. E se para isso você precisar tomar decisões difíceis, tome. Com medo, com dúvida, com dor. Mas tome, porque no final, você vai olhar para trás e vai se orgulhar. Vai se orgulhar de ter tido coragem, de ter feito o certo, de ter amado de verdade. E lembre-se, você não está sozinho. Tem gente que se importa. Tem gente que pode ajudar. Tem recursos. Tem esperança. Sempre tem esperança. Não desista. Não desista de você. Não desista de quem você ama. Porque a vida é preciosa e vale a pena lutar por ela. Hoje, enquanto escrevo isso, estou sentado na minha varanda. O sol está se pondo. O céu está pintado de laranja e rosa. Daqui a pouco o Rafael chega com a Júlia para jantar. Eu fiz uma lasanha, a preferida dele. E vamos sentar juntos, conversar, rir, fazer planos para a chegada do Toninho. E eu vou olhar para meu filho e vou me sentir grato. Grato por ele estar aqui. Grato por estar bem.
Grato por ter tido coragem de fazer o que fiz. Porque hoje eu sei. Aquele café da manhã mudou nossas vidas. Para melhor. Foi o ponto de virada. Foi o momento que tudo começou a se transformar. E eu sou eternamente grato por ter tido a coragem de fazer o que era certo, mesmo sendo o mais difícil. Então, da minha casa para a sua, do meu coração para o seu, eu te desejo força. Força para fazer o que é certo. Força para colocar limites. Força para amar com sabedoria. E força para nunca desistir. Porque a vida vale a pena. E você merece ser feliz. Algumas semanas depois dessa conversa, recebi um telefonema da Lúcia. Ela estava animada. Antônio, lembra daquela mãe que você conversou no mês passado? A dona Marlene? Eu lembrava. Ela tinha um filho com os mesmos problemas que o Rafael tinha. Ela me ligou hoje. O filho dela aceitou ir para tratamento. Ela disse que foi por causa da sua história, que você deu coragem para ela. Fiquei emocionado. Mais uma família tendo uma chance. Mais uma pessoa podendo recomeçar. E pensei, é por isso. É por isso que vale a pena compartilhar. É por isso que vale a pena ser vulnerável, se expor, contar a dor, porque pode salvar vidas. E não existe propósito maior que esse. Rafael também tem recebido mensagens. Jovens em recuperação que ouviram a história dele e se inspiraram, que viram que é possível, que não desistiram por causa do exemplo dele. E isso o enche de propósito também. Ele me disse outro dia, pai, se tudo o que passei servir para ajudar uma pessoa, já valeu a pena. E eu concordo plenamente. A vida tem um jeito engraçado de transformar dor em propósito, de pegar o que é ruim e transformar em algo bom. E é isso que estamos fazendo, pegando nossa dor e transformando em esperança para outros, pegando nossa história e usando para iluminar o caminho de quem está perdido. E isso é bonito, é gratificante, é significativo. Ontem, Rafael chegou com uma notícia. Pai, meu chefe me promoveu. Vou ser supervisor. Eu o abracei com orgulho. Você merece, filho. Você trabalhou duro para isso. Ele sorriu. Aprendi com o melhor. Você sempre me ensinou que trabalho duro compensa. E estava certo. Ver meu filho reconhecido profissionalmente, crescendo na carreira, sendo valorizado, é uma alegria que não cabe no peito. E a Júlia também está radiante. A barriga já está grande. Faltam só 2 meses para o Toninho chegar. Ela me disse que quer que eu esteja na sala de parto. O senhor é o avô. Tem que estar lá. Fiquei honrado. E um pouco nervoso. Faz tanto tempo desde que o Rafael nasceu. Mas vou estar lá. Vou segurar a mão da minha nora. Vou apoiar meu filho. E vou ser o primeiro a pegar meu neto no colo. Já comprei algumas coisas. Um berço pequeno para o bebê dormir aqui em casa quando vier visitar. Algumas roupinhas. Um ursinho de pelúcia. Estou preparando o antigo quarto do Rafael para ser o quarto do neto. Pintei de azul claro. Coloquei prateleiras com livros infantis. Montei um cantinho aconchegante. Quero que meu neto se sinta em casa aqui. Quero que ele tenha memórias lindas desse lugar. Quero ser um avô presente, carinhoso, que brinca, que conta histórias, que ensina. E penso em tudo o que vou ensinar para ele. Vou ensinar a andar de bicicleta, como ensinei o Rafael. Vou ensinar a jogar bola. Vou levar ele no parque. Vou fazer pipas e soltar com ele. Vou contar histórias da família. Vou mostrar fotos da avó que ele não vai conhecer, mas vai amar mesmo assim. Vou ensinar valores. Respeito, honestidade, trabalho duro, amor. E quando ele for maior, vou contar para ele a história do pai dele. Vou contar como o pai dele caiu, mas se levantou, como lutou, como venceu. E vou ensinar para ele que todos nós temos nossos desafios, que todos nós caímos às vezes, mas que o importante é levantar, é lutar, é não desistir, e que sempre, sempre tem esperança. Esse legado é o que quero deixar. Não dinheiro, não bens materiais, mas valores, histórias, exemplos. Quero que meu neto cresça sabendo que ele vem de uma família que ama, que luta, que supera, que ele tem raízes fortes e que não importa o que aconteça na vida dele, ele sempre terá para onde voltar. Essa é a herança que quero deixar.
E sei que Rafael pensa igual. Ele já me disse que quer criar o filho dele com os mesmos valores que eu o criei. Com amor, com limites, com respeito. E sei que ele vai ser um pai maravilhoso. Porque ele aprendeu. Aprendeu da forma mais difícil, mas aprendeu. Outro dia estávamos conversando sobre educação. Pai, como você vai fazer quando o Toninho fizer alguma coisa errada? Eu pensei, vou conversar com ele. Vou explicar por que está errado, vou colocar limites claros. Mas sempre com amor. Nunca com violência. Nunca com humilhação. Rafael concordou. É assim que quero educar meu filho também. E falamos sobre a importância de estar presente. De não só prover materialmente, mas estar ali, jogar bola, ir à reunião da escola, ajudar com a lição de casa, estar ali nos momentos importantes e nos não importantes também, porque criança precisa de presença, precisa de tempo, precisa de atenção. Eu sei que eu não tive muito tempo com você quando era menor, eu disse. Eu trabalhava muito e me arrependo disso. Rafael balançou a cabeça. Pai, você fez o que podia. Você trabalhava para nos sustentar. E eu sempre soube que você me amava. Sempre. Isso me confortou. Saber que apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, meu filho sempre soube que era amado. E é isso que importa no final. Não ser perfeito, mas amar de verdade. Estar presente. Fazer o melhor possível. E quando errar, reconhecer, pedir desculpas, consertar. A vida não vem com manual. A gente vai aprendendo no caminho, vai errando, vai acertando. O importante é ter boas intenções. É querer o bem, é fazer o possível. E é isso que eu fiz. E é isso que o Rafael está fazendo. E é isso que vamos ensinar para o Toninho. Hoje, olhando para tudo o que vivemos, posso dizer que sou um homem feliz. Não tenho tudo, mas tenho o que importa. Tenho amor, tenho família, tenho paz. E tenho propósito. Propósito de continuar ajudando quem precisa. Propósito de ser um bom pai, um bom avô, um bom amigo. Propósito de viver cada dia com gratidão. E é com essa gratidão que eu encerro. Gratidão por tudo o que vivi, pelas alegrias e pelas dores. Porque tudo me trouxe até aqui. Tudo me fez ser quem eu sou. E eu gosto de quem eu sou. Sou um homem de bem. Um homem que luta. Um homem que ama. Um homem que não desiste. E é isso que quero continuar sendo até o último dia da minha vida. Antes de terminar, quero compartilhar algo que aconteceu recentemente e que me emocionou profundamente. Foi no último domingo. Estávamos todos na igreja. Eu, Rafael e Júlia. O padre Augusto estava falando sobre perdão, sobre segundas chances, sobre a misericórdia de Deus. E no meio da homilia, ele parou e olhou para nós. Eu quero compartilhar com vocês uma história de redenção que aconteceu bem aqui, nesta comunidade, ele disse. E então, com nossa permissão prévia, ele contou sobre o Rafael, sobre a luta dele, sobre a intervenção que fizemos, sobre a recuperação. Não deu nomes, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. E hoje, ele continuou, esse jovem está aqui, sóbrio há mais de 3 anos. Casado, prestes a ser pai, trabalhando, feliz. E isso é a prova de que nunca é tarde para recomeçar, de que Deus sempre nos dá uma segunda chance. E às vezes, Deus usa as pessoas que amamos para nos mostrar o caminho. A igreja inteira aplaudiu. Olhei para Rafael. Ele estava com lágrimas nos olhos. Júlia segurava a mão dele. E eu senti um orgulho tão grande, tão imenso, que mal conseguia respirar. Meu filho, meu menino, ali de pé sendo celebrado pela comunidade que o viu crescer. Depois da missa, várias pessoas vieram falar com a gente. Abraçaram o Rafael. Disseram que eram orgulhosas dele, que ele era um exemplo. E ele, com aquela humildade que aprende na recuperação, agradecia e dizia, eu não fiz sozinho. Tive muita ajuda. E tenho que continuar lutando todo dia. Uma senhora mais velha, Dona Conceição, pegou nas mãos dele e disse, meu neto está passando pela mesma coisa. Posso passar o contato dele para você? Para vocês conversarem? Rafael não hesitou. Claro, Dona Conceição. Eu vou ajudar no que puder.
E ali mesmo ele anotou o contato e prometeu ligar. Isso é o Rafael de hoje. Um homem que quer ajudar, que quer devolver para o mundo um pouco do que recebeu, que quer ser luz para quem está na escuridão. E isso me enche de orgulho de um jeito que palavras não conseguem expressar. No caminho de volta para casa conversamos sobre aquilo. Como você se sentiu? Perguntei. Ele pensou. No começo fiquei envergonhado, mas depois senti paz, porque não tenho mais nada a esconder. Eu caí, me levantei. E hoje posso ajudar outros a se levantarem também. Júlia apertou a mão dele. Eu tenho muito orgulho de você. E ali, naquele carro, voltando da igreja, eu soube. Soube que tínhamos vencido. Não só vencido o alcoolismo, mas vencido a vergonha, o medo, a desesperança. Tínhamos transformado dor em propósito, derrota em vitória, escuridão em luz. E isso é um milagre. Um milagre que acontece todo dia para quem tem coragem de lutar. Então, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo agora, eu quero te dizer, você também pode ter seu milagre. Sua história também pode mudar. Sua vida também pode ser transformada. Basta ter coragem. Coragem de pedir ajuda. Coragem de aceitar ajuda. Coragem de mudar. Coragem de recomeçar. Não vai ser fácil. Vai doer. Vai ter dias que você vai querer desistir. Mas não desista. Continue. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Porque lá na frente você vai olhar para trás e vai ver o quanto caminhou. Vai ver o quanto cresceu. Vai ver o quanto venceu. E vai se orgulhar. Vai se orgulhar de você mesmo. E vai poder ajudar outros também. E se você é pai ou mãe de alguém que está lutando, eu te digo, não desista. Seu filho precisa de você, mas precisa de um você forte. Precisa de um você com limites. Precisa de um você que ama o suficiente para dizer não quando necessário. Ame, mas ame com sabedoria. Apoie, mas não permita desrespeito. Ajude, mas exija responsabilidade. Porque é assim que a gente mostra amor de verdade. Não aceitando tudo, mas exigindo o melhor. Acreditando no potencial. E dando as ferramentas para que a pessoa consiga chegar lá. Foi isso que eu fiz. E hoje meu filho está aqui. Inteiro. Feliz. Saudável. E em breve, vou segurar meu neto nos braços. Vou olhar para aquele bebezinho e vou saber. Valeu a pena. Cada lágrima. Cada noite sem dormir, cada momento de dor, tudo valeu a pena, porque o amor venceu, a coragem venceu, a esperança venceu. E essa é minha mensagem final para você. Nunca perca a esperança. Mesmo nas horas mais escuras, quando tudo parece perdido, tenha esperança. Porque sempre há um caminho. Sempre há uma solução. Sempre há luz no fim do túnel. Basta ter coragem de continuar caminhando. De não desistir, de lutar. Então levanta, respira fundo e vai buscar ajuda. Vai buscar seu milagre. Vai escrever sua história de superação, porque você merece. Seu filho merece. Sua família merece. E o mundo precisa de mais histórias como a nossa. Histórias de dor transformada em vitória, de queda transformada em aprendizado, de escuridão transformada em luz. E você? O que teria feito no meu lugar? Comente aqui embaixo e me diga de qual cidade você está assistindo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam se inspirar. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais de superação e coragem. Até o próximo relato.